compromisso e experiência com Deus. São os requisitos que um verdadeiro cristão tem que ter: fidelidade, ousadia, fé e compromisso com Deus. Aqueles jovens, eles foram bem vistos pelo rei. O rei naquele tempo era o manda-chuva do local, era o manda-chuva do país. O rei dominava, ele era bem visto, era bem respeitado pela sociedade em que ele vivia. Babilônia era os Estados Unidos hoje comparado. Era uma nação respeitada. O rei tinha poder, tinha domínio sobre as outras nações. E agora o rei achou por bem fazer ali naquele local uma estátua, para que as pessoas pudessem ali então reverenciar o grande rei, o grande poderio daquele rei, a grande potência daquele rei. Ele então baixou um decreto e disse para que as pessoas, ao escutar o som do cífaro, da trombeta, da gaita, do fole, que se ajoelhasse, que se dobrasse diante daquela estátua. E aqui no verso Isaías, aliás, Daniel 3, 15 a 25. Daniel capítulo 3. No verso 15 diz assim: agora, pois, se estáis pronto quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda espécie de música, vos prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom, mas se não a adorardes, serei lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Imagine, irmãos, um decreto que é estabelecido a morte. Você seria capaz de enfrentar tal governo, tal risco de vida? Baixar um decreto, se você não ouvir o som da trombeta e não se curvar diante dela, ali estava traçada a sua sentença de morte. Imagine agora aqueles 3 rapazes que certamente tinham tido uma experiência com seu Deus. Certamente ele carregava no coração a fidelidade com Deus. Certamente agora eles tinham que provar a sua ousadia e também provar a sua fé, o compromisso que eles tinham com Deus. E agora também entraria a experiência que eles tinham com Deus. Vocês já pensaram, irmãos, que se um dia você for levado aos tribunais, como que está a sua fé com Deus? Como que está o seu compromisso com Deus? A sua experiência com Deus? Representando aquelas 70 mil pessoas, daria menos de 0,04%. Em 70 mil pessoas, quantos não prostraram diante da estátua? 3. O que aconteceu com o restante?
Cadê aquele resto daquelas pessoas, aqueles outros milhares que havia conhecido a Deus, sabia do poder de Deus e agora havia perdido a sua fé? Você sabia que o que aconteceu no campo de Dura irá se repetir nos nossos dias hoje? Pois nós vivemos na ponta dos dedos da estátua. Naquela época era a cabeça da estátua que estava em jogo. E hoje estamos vivendo na ponta dos dedos da estátua. Diante da cidade que vivemos, cerca de mais de 1 milhão de habitantes, quantos ainda não se dobram os joelhos a Baal, a outro Deus diferente? Vejamos, irmãos, naquele tempo só israelita era 70 mil. Imagina os súditos do rei, os seus funcionários, o seu povo, a sua nação. Quantos seriam? Todos eles dobraram o joelho à estátua do rei Nabucodonosor. Só ouviu o som da trombeta, curvaram-se diante da estátua. E aqueles 3 jovens, aqui diz a Bíblia que eles eram jovens, não sei a idade, quem sabe 20 anos, 25, 22, eu não sei, mas eram jovens, eram pessoas que foram trazidas como cativos, mas eles trouxeram também o compromisso que eles tinham com Deus. Será que nós vamos chegar nessa situação de ser provado a nossa fé? Vamos. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam decididos a escolher o lado de Deus. Agora, irmãos, você veja bem a decisão que eles tomaram. Diante de todos, foi uma decisão contrária ao que regia o regulamento daquele país. Eles, 3 pessoas, se levantaram contra uma nação. E a decisão desses homens foi eterna ou não foi? Foi eterna. A decisão desses homens foi eterna. Porque até hoje nós vimos falar dele. E dos 70 mil nós vimos falar? Vimos falar de um número de 70 mil. Mas dos 3 rapazes nós vimos falar. Sadraque, Mesaque e Abednego. A história deles ficou marcada na palavra de Deus. E a história deles serve como experiência para nós hoje. Já pensaram nisso, irmãos? Certo dia, eu estava na porta da igreja e ouvi alguém dizer algo, não foi dirigido a mim, mas marcou a minha vida. Foi dirigido para minha esposa e para a irmã Elza. O pastor disse assim: se você passar desses portões para dentro, você está orando para 3 deuses, você está cantando para 3 deuses, você está louvando 3 deuses. E isso marcou eternamente a minha vida e a decisão que eu tomei de servir o meu único Deus. Amém. Sabe, irmãos? E foi esse objetivo que marcou a vida daqueles jovens. Eles escolheram servir o Deus único. Eles escolheram servir o Deus eterno. Sabe, são coisas que às vezes aparecem na nossa vida, que nós temos que tomar uma decisão eterna. E aquilo marca a nossa vida para sempre. Se eu entrar em qualquer outra comunidade, que ali serve a um Deus trino, não o único Deus verdadeiro, eu estou ciente de que eu estou entrando num lugar que não adora um Deus único. E eu tenho a consciência de que quero adorar um Deus verdadeiro, um Deus criador, um Deus único. E se eu entrar em outro lugar, eu sei que eu estou adorando, rendendo graças a um Deus trino. Aqueles rapazes estavam ali envolvidos naquele meio. Eles foram levados ali para o meio daquele campo. Mas eles escolheram uma coisa: não adorar o Deus daquele rei. Eles decidiram uma coisa: não adorar o Deus daquele rei.
Eles escolheram servir o Deus verdadeiro, nem que lhe custasse a vida. E eles sabiam disso. E aqui no verso 12 diz assim: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Se estamos na fornalha, possivelmente é porque não dobramos os joelhos das tentações. Se você passa por aflições, você passa por provações, é porque você não dobrou os joelhos às tentações, às provocações do mundo. Nós sofremos muitas lutas porque mantemos nossa fidelidade com Deus. Nós passamos por dificuldades é porque você mantém a sua fidelidade com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, não importava o que aconteceria na vida deles. Importante é que eles tomaram a decisão ao lado de Deus. O resto não importa. Eu estou ao lado de Deus, não interessa o que vai me acontecer. Foi o que eles pensaram, foi o que eles disseram. E ele disse mais: Daniel 3,16, ele diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Perceba aqui a ousadia desses jovens. Ó rei, eu não necessito de responder o que você quer ouvir, não. Não interessa o que você quer fazer da minha vida. Não tem necessidade de te responder. Há coisas na nossa vida que é melhor às vezes você ser provocado e ficar calado. Não necessita você responder certas coisas, procurar discussão. As pessoas às vezes procuram discutir com você para te agredir. Não necessita você responder. E se você for responder, responda na palavra de Deus. A palavra é o poder cortante, que fere, que corta. E ele disse mais: eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Está vendo a ousadia, irmãos? E o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Não importa o que vai acontecer comigo, não importa. Importa se o Deus que eu sirvo, se Ele quiser, Ele me livrará de qualquer dificuldade, de qualquer problema. O importante é que eu sirvo um Deus verdadeiro, um Deus eterno, um Deus criador, um Deus que cuida de mim. E o importante é que a Ele eu sou fiel, eu sou ousado para defender. Eu tenho fé, eu tenho com Ele compromisso. Temos nós compromisso com o nosso Deus? Temos nós experiência com o nosso Deus? Chegará o tempo, irmãos, que nós estamos vivendo numa verdade tão pura, que 10 irão agarrar na orla da tua barra, nas tuas vestes, e implorar por este conhecimento, implorar por essa sabedoria que Deus concede a mim e concede a você. Há pessoas que irão correr de um lado ao outro, buscando, procurando encontrar, e não acharão. Passarão fome da justiça, passarão fome da sabedoria de Deus, mas você estará revestido, você estará protegido. Chegará o tempo, disse Jesus, ele disse a Madalena lá naquele poço de Jacó, chegará o tempo, e o tempo já chegou, em que adorarão não nesse monte e nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. O que Jesus está querendo dizer isso aqui? Chegará um tempo, irmãos, que não é a igreja
você vai ser o lugar de adorar. Chegará o tempo que a sua comunhão é em espírito e em verdade. E nós estamos vivendo esses dias. Você tem certeza da fé que você professa? Você tem convicção da fé que você professa? Sabe, irmãos, cada vez mais que eu estudo, eu procuro estudar buscando pontos que podem me levar a uma margem de erro, mas os pontos que eu busco afirmam mais a minha fé, confirmam mais no que eu creio. Nós temos que crer de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Não vale a pena crer superficial, não vale a pena levar uma vida superficial. Vale a pena sim nós crermos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e entregarmos na mão de Cristo, entregarmos na mão de Deus a nossa vida. Nabucodonosor, ele era um homem incrédulo, ele era um homem que acreditava na sua força, no seu poder, nas suas paixões, mas ele reconheceu o poder de Deus. Quando aquele jovem foi jogado na cova, aqui no verso 24 e 25 diz assim: o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos. Eu vejo 4 homens soltos andando na fogueira. Quem sabe essa fornalha era uma fornalha aberta que dava acesso à visão do rei. E o rei mandou lançar 3 homens dentro da fornalha imediatamente para ser ali torrados. E ele agora se levanta espantado. E ele diz: ué, mas nós não lançamos 3 homens? Sim, é verdade, lançamos 3. E quem foi lançar eles morreram queimados, só de chegar perto do fogo, porque ele estava aquecido 7 vezes mais. E ele então espantado disse: mas eu vejo 4 homens andando, caminhando, e o 4º tem a semelhança do Filho de Deus. Amém. E ele disse assim, ou em outras versões diz o Filho dos Deuses, mas na realidade ele viu o 4º semelhante ao Filho de Deus. Aqui ele alicerça mais a minha fé, irmãos. Sabe? Confirma mais a minha fé, que um rei pagão, rei Nabucodonosor, que não tinha nada com Deus, reconhece aqui agora o Filho de Deus. Acabar as igrejas ficam pregando que Jesus só passou a ser filho aqui na terra, muito depois de Nabucodonosor. Mas aqui uma confirmação de que o próprio rei reconhece agora que ali havia o Filho de Deus. Essa verdade que nós seguimos é uma verdade pura, é uma verdade que não é grande, é a minoria, é o mínimo. Aqueles 3 hebreus, diante da sua própria nação, eles não representavam nem 0,5%. Era 20 mil para um convertido. Eles eram 3. Eram 70 mil cristãos que saíram ali rumo ao cativeiro. O povo de Deus é pouco, é mínimo. Mas o povo de Deus nas mãos de Deus é muito poderoso. Amém. Nas mãos de Deus nós faremos proezas. O que é uma queixada de jumento na mão de um homem?
Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Quem sabe uma queixada de jumento tem 50 centímetros, um pedaço de osso. Como um pedaço de osso pode fazer tanta proeza? 1000 homens! Se chegar a 100 em cima do homem, esmaga ele, acaba com ele. Ele pode estar com arma, com pistola, com facão. Na força do homem, 50 homens é capaz de destruir outro, qualquer outro. Mas ele enfrentou 1000 homens. E nós olhamos para a nossa fé. Eu vou desanimar porque nós somos tão pouquinhos. Pouca gente. O povo parece que está desanimado. Mas nós esquecemos que nós servimos um Deus todo-poderoso. Um Deus todo grandioso. Deus precisou de um para representá-lo a uma nação. O povo que mais odiava os israelitas eram os filisteus. Eles queriam massacrar, queriam moer o povo de Deus. Sabia que hoje você tem muitos inimigos também que querem te moer? Cada vez que as pessoas ouvem falar de mim, de você, a vontade deles é nos massacrar, é nos moer. Mas nós temos um Deus que nos defende, que nos guarda e que nos protege. Amém. Milagrosamente. Sansão não sabe explicar. Mas ninguém tinha força nem poder para destruir a vida de Sansão. Enquanto ela estava nas mãos de Deus. Pense, irmãos. Ninguém tem força, ninguém tem poder, ninguém tem coragem, ninguém tem arma para destruir a sua fé e nem a minha. Você estando nas mãos de Deus. Amém. Vale a pena, irmãos. O que foi aquele fogo aquecido 7 vezes na vida daqueles homens? Nem os seus cabelos chamuscaram. Sabe o que é isso, irmãos? Uma vida de entrega completa nas mãos de Deus. Uma vida de fidelidade. Uma vida de comunhão. Uma vida de fé. Uma vida de relacionamento com Deus. Deus pode ser tudo na minha vida. Deus pode ser tudo na sua vida. Basta nós querer e entregar na mão dele. Quem é esse mundo diante do poder de Deus? Vocês perceberam o que aconteceu no Japão? As rochas apenas ruíram uma na outra. Fez um estrago tremendo. Quem é o homem na presença de Deus? Quem é o homem no poder de Deus? É cinza, é vento, é nada. O homem não é nada. Deus é tudo. E Deus pode fazer tudo na minha vida e na sua vida. Amém. Vale a pena você abandonar todos os desejos deste mundo, todos os desejos da carne e dedicar completamente a sua vida nas mãos de Deus. Amém. Daniel foi cercado e aprisionado junto com feras, com leões. Imagine, irmãos, uma arena como essa aqui. Leões uma semana sem comer e jogar você dentro de uma jaula de leão. Só fé, só confiança em Deus. Invisivelmente Deus enviou seus anjos para proteger e guardar Daniel. Quem sabe os anjos veio com aquelas fivelas de ouro e trancou a boca dos leões. Ou encostou a mão na mente dos leões e fez com que eles adormecessem. Não importa. O poder de Deus é espetacular. O poder de Deus é grandioso.
Nós, nas mãos de Deus, nós podemos fazer proezas em nome de Deus. Tá? Proezas de quebrar barreiras de pecado que impede que o Evangelho avance. Poder de levar essa mensagem a todas as pessoas. O mundo está prestes a tomar decisões, está tomando. Se os irmãos analisarem o que está acontecendo no mundo, Deus está se decidindo por sua igreja, pelo seu povo. Deus está separando o seu povo. O falso reavivamento seria um dos sinais. Está todos os lugares se convertendo. Um falso reavivamento. Estão dizendo que estão buscando a Deus, estão servindo, estão procurando a Deus, estão se reavivando. Para confundir o verdadeiro reavivamento, o verdadeiro peneiramento. E quem sacode, como se diz o irmão, é a palavra. A palavra sacode o homem. A palavra é a peneira. A palavra faz os homens decidir-se. Experiência com Deus. Nós precisamos cada dia ter experiência com Deus. Viver uma fé inabalável. Uma fé inatingível. Uma fé que pode nos levar a salvar outras almas. As dificuldades na vida dos cristãos podem parecer grande, mas o poder de Deus é maior. Amém. As duras que enfrentamos pode parecer grande, mas o poder de Deus é maior. Basta nós entregarmos as nossas vidas nas mãos do nosso Deus, e Ele fará proezas por cada um de nós. Amém. Finalizando, Davi escreveu que teve privilégio de andar com Deus em meio às trevas, no vale da sombra da morte. Sabe, as dificuldades que enfrentamos aqui nesta vida não é nada, não custa nada. Nós podemos andar no vale da sombra da morte. Hoje eu sou grato a Deus, porque eu já passei pelo vale da sombra da morte, o Senhor me protegeu. Amém. Eu levei uma facada uma vez a 1 centímetro do coração, e essa facada perfurou meu pulmão. E eu passei 60 dias no hospital. E como se não bastasse, o médico não costurou meu pulmão. E eu tive um chamado pneumotórax. É problema de pulmão com tórax. E aí eu fiquei na UTI gravemente ferido para morrer. Mas hoje eu entendo. Porque Deus me curou dessa enfermidade. Porque Deus restaurou a minha vida. Porque eu não era plano de Satanás, eu era plano de Deus. Amém. Glória a Deus. Acontecem as coisas na sua vida e você é protegido milagrosamente. Você não está nos planos de Satanás, você está nos planos de Deus. Outra vez eu fui aferido por uma lixadeira, uma máquina que é veloz, cortando madeiras. E ela subiu na minha calça, pegou na minha perna, cortou a perna, subiu na minha calça, cortou a minha calça, parou cá na altura da cintura. Se ela corta os tecidos, provavelmente minha parte intestinal caiu no chão. Porque essa máquina, a pele para ela seria como se fosse cortar mandioca. Porque Deus me protegeu, porque Deus me guardou. E essa máquina, uma máquina que não desliga, a chave dela não desliga, porque ela tomou das minhas mãos e subiu caminhando, enrolado na minha roupa. E aqui eu estava com a camisa e Deus enrolou. Só pode.
o eixo da máquina na minha camisa. E a máquina só fez um sinal aqui. Cortou minha perna. Mas aqui na altura, onde ela cortaria muito, porque ela ficou solta, perdeu da minha mão, e ela fez só um sinalzinho com os discos, que os discos tentando funcionar, mas a camisa não deixava ela rodar. Hoje eu entendo, porque Deus me guardou. Eu tenho a obrigação de dar testemunho para esse Deus maravilhoso que nos protege de tantos perigos, de tantas tragédias, de tanto sofrimento, de tantas coisas ruins que iriam nos tragar a nossa vida. Deus nos protege. Vale a pena nós estarmos ao lado de Deus, custe o que custar. O fogo para aqueles 3 jovens seria o fim, seria o extermínio da vida deles. E eles iriam dar um testemunho diante das nações, dizendo: quem não adorar Satanás está perdido. Vai acontecer isso daí. Era isso que Nabucodonosor queria passar para as nações presentes naquela época. Mas Deus disse assim para Nabucodonosor e para toda aquela nação: quem for fiel, está aí um exemplo, quem for fiel, nada vai atingir os meus filhos. Amém. Nem sequer cheirar cabelo queimado. Vale a pena ou não vale a pena servir esse Deus? Aqueles 3 jovens, eles estavam numa situação tão grave, que eles não tinham apoio de ninguém. Eles acreditavam em Deus. A única salvaguarda deles era Deus a quem eles serviam. Invisivelmente eles não viram nenhuma manifestação, só eles diziam as coisas, e Deus parecia que estava em silêncio, mas Deus já estava preparando o socorro para eles. Deus já estava ali presente na pessoa de Jesus Cristo. Cristo estava prontinho para guardar, para proteger, para livrar eles do fogo ardente. A Bíblia diz que é fogo ardente, aquecido 7 vezes mais. Eu não sei o que você vai enfrentar, o que eu vou enfrentar de agora para frente, mas que é dura a nossa batalha, isso é. Nós agimos contrário a tudo que o mundo quer, a tudo que o mundo prega. Nós vamos enfrentar uma batalha, nós vamos encarar uma tarefa dura, mas nós temos que nos preparar desde já, estar nas mãos de Deus, estar nas mãos do nosso Senhor, para que Ele possa nos proteger. Amém. Aquele Deus que foi levantado visivelmente lá no campo de Dura, hoje Ele está invisivelmente levantado. E sabe onde eles colocaram Ele? No céu. E Ele diz que Ele é o Deus Espírito Santo. Nabucodonosor exaltou muito aquele Deus dele também. E hoje esse Deus é muito exaltado. E nós vamos enfrentar essa batalha, esse campo de Dura. É os lugares, é a terra hoje, é o universo hoje. Assim como aconteceu, levantaram aquele Deus e obrigou as pessoas a adorar. Muitos irão dobrar diante desse Deus. E nós sabemos que nós só temos um Deus Criador, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Amém. Sabe? Elias indagou naquela conversa que ele teve com Deus na sua oração. Ele disse: todos o abandonaram, Senhor, todos te abandonaram, só eu restei, só eu sobrou. Eu desejo morrer, eu quero perecer, não tenho mais prazer em viver, estou angustiado, não vejo mais razão para viver, para continuar a minha fé. E para a decepção e alegria também ao mesmo tempo de
de Elias, ele ficou sabendo que ainda havia 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Hoje nós sabemos, nós fomos resgatados por Deus e nós temos que tomar muito cuidado com a adoração. Hoje, como se diz o irmão Botelho, hoje é o fator adoração. Hoje está pesando a adoração. Como o inimigo é sagaz, ele articulou, ele manipulou, criou uma forma de todos dobrarem joelho a um terceiro Deus. Você estando adorando o terceiro Deus, você perde as bênçãos do Deus verdadeiro. Será que quantos mil não dobrará os seus joelhos a um Deus estranho? Um Deus que nós não conhecemos. Ele não tem forma. Nós não vimos a forma. Quantos? Espero que nem eu e nem você venha algum dia dobrar o joelho a um Deus que nós não conhecemos. Amém. Mas sim ao nosso Deus verdadeiro, nosso Deus que merece toda a nossa honra, toda a nossa glória. Por isso, irmãos, que vale a pena nós dedicar a nossa vida completamente